Começa o ano letivo nas 3 faculdades do campus da Unesp em Bauru e a saúde mental é um tema a ser debatido com calouros e veteranos. Mudanças na rotina, novas expectativas em relação à universidade e ao mercado de trabalho. Diante de tantas cobranças, é preciso tentar chegar a um ponto de equilíbrio. A vice-diretora da Faculdade de Ciências, Vera Capellini, abre a série de entrevistas com as diretorias para falar o que está sendo planejado para este ano letivo aqui no campus em Bauru. A edição desta segunda-feira, 26 de fevereiro, começa agora. Boa tarde! Mais de 1.000 novos estudantes chegam esta semana a Bauru para o início do ano letivo das 3 faculdades da Unesp. Na semana de recepção dos calouros, uma série de atividades está programada para ajudá-los a se adaptar à nova vida acadêmica. E um dos temas que sempre precisa estar em discussão é a saúde mental desses jovens. Os desafios não terminam com a aprovação do vestibular. As demandas da vida universitária são tantas que, segundo um relatório do Fórum Nacional de Pró-Reitores, divulgado há 6 anos, 47% dos estudantes tinham alguma queixa de sofrimento psíquico. E esse é um tema que precisa estar constantemente em discussão dentro e fora das salas de aula. André é professor e supervisor do Centro de Psicologia Aplicada da Unesp em Bauru e afirma que as cobranças vêm aumentando nos últimos anos, mas não apenas para os alunos. Nós estamos vendo um crescimento da exigência em termos de entrega de resultados, em termos de produtividade, em termos de atividade, devido a diversos fatores, né, todos eles ligados às condições de trabalho, né, seja dos estudantes, dos funcionários e dos professores. E de alguma maneira esse aumento de exigência, né, de coisas a cumprir, elas não estão devidamente respaldadas. Elas não estão devidamente respaldadas justamente pela instituição. É nesse ponto que é necessário a pessoa ter uma certa autocrítica, né, em relação ao que está sendo demandado de mim, o que está sendo exigido e o que eu tenho a cumprir, né, e poder equacionar essas coisas. Essa aluna de arquitetura concorda. É cada vez mais difícil manter mente e corpo saudáveis dentro do ambiente universitário. A desistência do curso é um privilégio, porque muitas pessoas não podem deixar o curso. E estar aqui já também é um privilégio, porque muitas pessoas não conseguem estar nesse meio. Então, sim, as pessoas sofrem a pressão de estar aqui e existe a pressão de permanecer aqui. E, como foi falado aqui também, hoje em dia existe uma pressão muito maior dentro dos estudantes para passar. O mercado é muito mais rígido, então as pessoas sofrem muito mais. Hoje em dia tem muito mais a exigência de se ter línguas diferentes, de se ter intercâmbio e mestrado e doutorado do que antigamente. Então hoje, até dentro da universidade, a pressão é muito maior. Para a Laura, o problema está na falta de formação do ser humano desde a educação básica. Por isso, diz ela, quando o jovem chega à universidade, não consegue lidar com algumas demandas ou situações. Em todo o processo da educação básica que a gente passa, que todas as pessoas passam até aqui, a desvalorização que a gente tem do ser humano, das características humanas, faz com que a gente chegue aqui sem ter trabalhado autonomia, sem ter autoconhecimento, sem saber viver em grupo, sem saber viver sozinho. E então, quando a gente chega aqui, a universidade também se ausenta, a gente está percebendo que ela também se ausenta desse espaço de formação, quando a universidade se mostra desumanizada, desarticulada. A gente percebe que isso está sendo priorizado aqui, cada um por si, na pesquisa, na extensão, cada um se vira para viver do jeito que dá aqui dentro. Então eu tenho certeza que se a gente tivesse essa possibilidade de ser mais humano e ser recebido de uma forma diferente, a gente ia ser muito mais benéfico para os alunos e para a universidade. Neste encontro, organizado pelos próprios alunos no fim do ano passado, ficou clara a necessidade de trabalhar mais o tema na universidade.
A discussão sobre saúde mental sempre foi uma temática bem negligenciada na universidade, e a gente achou que é importante essa discussão por causa de todo o trabalho de desmonte que a universidade anda sofrendo e como esse desmonte afeta diretamente a saúde psicológica do estudante. O supervisor do CPA acredita que os amigos e familiares têm condições de identificar e ajudar quando uma pessoa passa por um problema de saúde mental. Ele enumera os sinais que o paciente pode apresentar. Vai desde um certo isolamento, né, passando por um certo mutismo, até uma digamos, recusa de isolamento, uma busca por contato exagerado. Você pode notar uma certa irritabilidade, por exemplo, da pessoa, ou então uma passividade exagerada, né? No caso, inclusive, da depressão ainda, você pode notar uma falta de perspectiva, né? Uma falta de desejo, de vontade e, sobretudo, de possibilidade de retirar uma certa satisfação das coisas que, né, a vida nos coloca, nos impõe, né, nos apresenta. André reclama da falta de funcionários no Centro de Psicologia Aplicada para atender a essa crescente demanda da comunidade universitária por atendimento, mas considera possível mudar esse panorama com algumas adequações. A saúde mental exige tratamento especializado, um tratamento técnico especializado, né, nas mais diversas áreas de competência da psicologia e da medicina, sobretudo a psiquiátrica, né? E, de alguma maneira, a universidade deve se voltar a isso, deve se atentar a isso e tentar encontrar meios, maneiras de sanar essa questão, sanar esse problema, criar condições para que, de alguma forma, né, haja lugar, né, assim, de destinação para esse sofrimento, né, humano e o seu devido tratamento. O tempo mudou agora durante a tarde aqui em Bauru. Vamos saber qual a previsão para os próximos dias no boletim do IPMET. Previsão de tempo bastante instável, né, com previsão de pancadas de chuva aí, principalmente à tarde e à noite, né? Temperatura máxima começa aí com 29 graus, né, no período da tarde, com tendência de elevação, pode chegar a 32, 34 até o final da semana. E a mínima de 22 graus no início da manhã. Tem possibilidade de pancadas, de chuva isolada para todos os dias. Eventualmente pode ter chuva forte, né? A possibilidade é menor, mas tem chance, sim. O tempo segue instável nesta terça-feira e a previsão é de chuvas com trovoadas, principalmente no período da tarde. Em Bauru, a possibilidade de chuva é alta hoje ainda e amanhã. Agora, a umidade do ar está em 90% e os ventos são registrados a 5 km por hora. A temperatura mínima hoje foi 18 e a máxima chegou aos 27 graus. Para amanhã, os termômetros devem registrar mínima de 22 e máxima de 28 graus. Nesta semana, a Unesp Notícias abre espaço para as diretorias das 3 faculdades do campus da Unesp aqui em Bauru falarem sobre o início do ano letivo. O repórter Júlio Penariol inicia esse bate-papo com a professora Vera Capellini, que é vice-diretora da Faculdade de Ciências. Somente a UFC vai receber cerca de 500 alunos neste começo de ano que ingressarão nos 10 cursos oferecidos pela faculdade. Professora Vera, como que você e o professor Jair se prepararam para essa primeira recepção na gestão de vocês? Sim, a gente se preparou já há alguns meses, professores coordenadores dos diferentes cursos, discentes, né, os veteranos para acolher os calouros e servidores técnicos administrativos. Contamos, inclusive, nessa vez, com a participação da FAAC e da FC, porque a recepção é em conjunta. Uma das novidades neste ano foi um café da manhã realizado no último sábado para receber os pais, os responsáveis e os próprios alunos que estão chegando na universidade. Como que vocês veem essa atitude? É uma maneira de aproximar mais os pais da comunidade unespiana? Sim.
O principal motivo foi de acolhida, da gente afirmar que a nossa perspectiva é de combate a qualquer tipo de violência, então deixar claro isso para os pais, que a Unesp é amor, é integração, é participação, e nesse sentido também de chamar os pais a uma corresponsabilização da defesa da universidade pública como patrimônio. A gente fala que ele é um patrimônio da comunidade, a USP, a Unesp, a Unicamp, e que há um diferencial que é produzido aqui. Então, portanto, não só nós, professores, servidores e alunos, mas as famílias também precisam nos ajudar na defesa dessa instituição tão importante. E como que você viu os pais nesse evento? Eles gostaram? Qual foi a reação? Eu quero ser muito sincera. Havia uma expectativa, sobretudo minha e da professora Fernanda, que era como organizar algo se a gente não sabe quantos pais virão, porque é a primeira vez. Mas, de uma forma muito otimista, a gente acreditou que se viesse meia dúzia de pais ou 400, a gente queria acolher da mesma forma. E, para nossa surpresa, o Guilhermão estava lotado. Então, assim, foi uma receptividade muito grande, um momento de integração. A gente celebrou esta passagem dos filhos e dos pais comemorando a entrada na Unesp. E, professora, a mudança de cidade, o início de uma nova vida acadêmica provoca sentimentos nos alunos, nos estudantes, ansiedade. Como que vocês da faculdade estão trabalhando para ajudar os alunos a enfrentar esse momento? Sim, a primeira iniciativa é que a comissão de recepção aos calouros, ela não vai ter um momento único nesta primeira semana. Ela tem uma perspectiva de continuidade, acompanhamento, junto com a nossa assistente social, de fazer da melhor forma possível e oferecer todo o suporte para esses alunos poderem estar plenamente integrados aqui no campus. Tanto é uma perspectiva que hoje à noite nós teremos como mesa apresentar aos pais, aos calouros, o que há em Bauru, numa perspectiva positiva de qualidade de vida. O que seria isso? Então, nós teremos a cultura, aqui presente para falar o que Bauru tem para oferecer na cultura. O esporte, então, pessoas da Secretaria do Esporte estarão para nos dizer o que o esporte, onde eles podem estar inseridos. Apresentaremos para eles também em relação a transporte, mobilidade, conhecendo mesmo a cidade e o campus de Bauru. É uma preocupação muito grande que nós temos, porque passar no vestibular e acessar a universidade pública é importante, mas a permanência é tão importante quanto. E para a gente finalizar, professora, eu queria que você deixasse um recado para o nosso telespectador, para os alunos, os pais, os veteranos, em relação ao trote. O trote é proibido, né? Sim. Bom, eu diria que vamos superar essa perspectiva até da palavra trote. Hoje, o Unesp, como um todo, trabalha na perspectiva da acolhida, da integração. É um momento importante para você que está nos ouvindo, né? Pai, responsável, calouro e também veteranos. Nós, hoje, o Unesp é integração, acolhida, comunhão com os que estão chegando e não é violência. Portanto, qualquer atitude presenciada ou sofrida precisa ser denunciada e temos vários canais para isso, pode nos procurar. O Unesp é numa perspectiva, né, de paz, de acolhida. Tá certo, professora. Obrigado por colaborar mais uma vez. Disponha. Bom, então só lembrando, hoje às 7h30 da noite vai ser realizada a mesa redonda sobre qualidade de vida no Anfiteatro Guilhermão, como a professora mencionou. O coral da Unesp em Bauru vai fazer a abertura desse evento. E amanhã a cerimônia oficial de boas-vindas começa às 9 da manhã, também no Guilhermão. O Unesp Notícias fica por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelo site e pelas redes sociais. Até amanhã. Tchau! Thank you.